Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí agora para uma aula na frente B, a última aqui também dessa apostila, aula 12, a frente B, que trata principalmente das questões econômicas e humanas, né, gente? Então hoje nós vamos aí trabalhar com a última aula, então abre lá na página 33 da apostila de vocês e a gente vai estar trabalhando com fontes de energia, né? Então a gente vai hoje ver algumas das diferentes fontes de energia e que a gente geralmente separa em dois grandes conjuntos, né? As chamadas fontes renováveis e as fontes não renováveis. Então o próprio nome já está dizendo. Uma, eu tenho possibilidade de reposição daquela minha reserva energética e o segundo caso eu não tenho essa reposição. Então no primeiro caso nós temos aí a hidroeletricidade, nós temos a energia solar, eólica, marítima, certo? Etanol, como fontes biodiesel, como fontes renováveis, certo? Já no outro caso, as não renováveis, é o petróleo, o gás natural, carvão mineral, a energia nuclear, que uma vez gasto ali aquele reservatório, eu não tenho como repor, tá bom? Bem, para a gente aqui entrar aí nas fontes de energia, é bom a gente definir um pouquinho o que é energia, tá, gente? Então a física aí nos ajuda nesse sentido. Pega lá as aulas de física que vocês têm, a parte de, acho que mecânica, né? Então o que seria energia, gente? Vamos usar aqui a definição da física. Seria o quê? A execução de trabalho, a capacidade, né, de se mover, de exercer, de gerar força, tá bom? Então, a minha energia, ou as minhas fontes de energia têm essa capacidade. Bem, para nós na geografia, qual é a importância aí de a gente estudar essa parte de energia? Bem, gente, a energia ela está aí relacionada com algumas questões importantes, certo? Então, grau de desenvolvimento de uma sociedade. Quanto mais energia ela gasta, maior conforto ela vai ter no conjunto das suas atividades, na sua vida de forma geral. Então, vou pegar aqui um exemplo, o uso de geladeira. Então, quando você dá a uma população acesso a um bem que para nós hoje é tão simples, você vai mudar os hábitos alimentares e você vai possibilitar aquelas pessoas a ter uma alimentação mais regular. Imagine você não ter geladeira em casa, como é que você teria que fazer para se alimentar dia após dia? Você vai ver que fica bem mais difícil e alguns alimentos ricos aí em proteínas, em carboidratos, você não poderia consumir justamente porque não tem a geladeira, tá bom? Então a geladeira ou a energia ela é importante para a questão do desenvolvimento social, para o conforto geral das pessoas, né? Outra coisa importante, fonte de energia também é um item bastante levado em consideração quando eu vou fazer uma instalação industrial. Então, uma transnacional quer se deslocar para um país, a primeira coisa que ele vai ver são as fontes de energia, ok? Bem, também capacidade de consumo dessa sociedade, né? Então, a gente hoje tem uma série de produtos que a indústria nos fornece e que necessita de energia. Tablets, celulares, só para ficar em dois exemplos, que mostra aí uma diversificação também econômica. Então, também é um item importante. E na questão de desenvolvimento tecnológico e educação. Então, a energia ela é um fator importante. Vamos pegar aqui um exemplo. Aqui a pandemia que nós estamos tendo, nós estamos podendo gravar as aulas, você acessar as aulas de casa, não perder tempo nesse sentido em que nós temos esse isolamento social, e isso é graças ao quê? Às fontes de energia que nós temos, tá bom? Bem, vamos passar para o próximo slide aí, gente, para a próxima lâmina. Nós temos aí as diferentes fontes de energia. Então, como eu falei para vocês, nós temos as renováveis e as não renováveis. Todas as duas dependem de uma fonte primária, que é o sol, tá bom? Então, tanto as fontes não renováveis quanto as renováveis, tá bom? Depende do sol para a sua formação. Bem, nós vamos ter aí, ó, gente, vários tipos, né, de fontes de energia, mas o conjunto das renováveis entraria ali, ó, tá?
carvão vegetal, óleos vegetais, madeira, né? Energia eólica, energia hidráulica, certo? Dos oceanos, como eu já havia falado anteriormente, são as renováveis. E as não renováveis entraria ali, ó, petróleo, gás natural, carvão, turfa, xisto, que são fontes que eu não tenho como reabastecer. Então, uma vez gasto, acabou aquela fonte, balbal, tá bom? Gente, vamos então, na sequência que vocês têm na apostila, pegando aí cada uma dessas fontes de energia. Então, primeiro, gente, é a hidroeletricidade. Então, já está falando o nome, vem a energia que vem da onde? Que vem da água. Você tem que escolher um rio que seja de planalto, ou seja, que tenha cachoeiras. Numa dessas cachoeiras, num desses desníveis naturais, você vai construir uma barragem e formar um reservatório de água, certo? Essa barragem e esse reservatório vão justamente controlar o fluxo de água nesse rio para que eu possa ter um fluxo contínuo e poder gerar energia. Vou ter um duto, gente, na base dessa minha barragem que vai levar ao que nós chamamos de turbina. São essas hélices que vão girar em alta velocidade com a passagem da água e que vão gerar energia cinética, que será transformada, gente, que vai ser convertida em energia elétrica por um gerador. Esse gerador transmite para uma central, né, gente, de distribuição, e aí eu tenho essa energia chegando aí nas nossas casas. Se esse meu reservatório estiver muito cheio, gente, nós vamos ter o vertedouro na barragem que vai aliviar aí essa quantidade de água que eu tenho no reservatório, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo, certo? Tá aqui, ó, Itaipu, você tem nessa base aqui embaixo as turbinas, são 12, e aqui do lado o vertedouro, quando eu tenho o lago de Itaipu aí no pico, né, do seu preenchimento. Então, você tem um volume de água aqui que está no limite, então eu tenho que extravasar ela através do vertedouro. Vamos pegar ali, gente, outra fonte importante, hoje se tornando bastante popular, que é a minha energia solar. A energia solar é interessante, gente, porque eu posso fazer ela individualizada, ou seja, transformar minha casa numa unidade produtiva. Então a gente compra lá placas fotovoltaicas, essas placas então vão converter o calor, certo, em energia elétrica, que eu posso colocar numa bateria, tá bom? Ou então eu posso estar utilizando, né, no sistema dentro de casa, automaticamente liberado para iluminação, para televisão e também, né, gente, não podemos esquecer, para aquecimento da água, então para tomar um banho quente. Transforma a minha casa numa unidade produtiva, certo? A outra forma seria justamente as chamadas usinas de energia. Então elas na verdade funcionam um pouco diferente, tá, gente? Elas não têm, todas elas, muitas delas não funcionam com célula fotovoltaica, funciona com espelhos, certo? Que vão aquecer um fluido, certo? Esse fluido vai para um reservatório aquecido e a partir dali eu então vou ter um sistema de produção de energia, né? Transformada, né? Esse calor em energia elétrica, ela vai ser convertida e aí eu tenho a distribuição, por exemplo, para uma cidade, tá bom? Posso ter essas usinas de duas formas. Aqui, ó, linear, como eu tenho lá nos Estados Unidos, certo? Em Nevada, então esses espelhos aqui, gente, eles vão se movimentar conforme o movimento aparente do Sol durante o dia, e vou ter também um sistema interessante, que é esse aqui, ó, vertical, na forma de torre, certo? Então você tem isso aqui lá na Andaluzia, ó, todos esses espelhos ficam apontados para o topo, aqui dentro é como se fosse uma serpentina, essa serpentina ela tem esse fluido, essa água, que vai ser então depois escoada para uma usina aqui que vai girar uma turbina, essa turbina vai gerar daí energia cinética que vai ser transformada em energia elétrica, tá bom? Outra forma aí, gente, bem popular hoje também de energia limpa,
tá bom? É energia eólica. Então, como é que ela é operada? Através de hélices, né? Grandes hélices, moinhos, se a gente pode chamar assim, que vão gerar energia cinética e que vão, então, ser transformada essa energia cinética do giro por um gerador. Vou ter uma central de distribuição, né, um transformador, e aí a distribuição da minha energia, certo? Ela tem sido muito aplicada na Europa, tá bom? E também aqui no Brasil. Então, essa aqui, gente, é um sistema aí de energia eólica, tá? Lá em Osório, no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui no Paraná também Palmas, uma importante área de geração de energia eólica, tá certo? E no Nordeste, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, eles têm áreas aí de produção de energia eólica. Ela só tem um problema, tá? Não é qualquer lugar no planeta que eu possa instalar esse tipo de sistema. Eu preciso ter uma média aí de ventos numa velocidade de 5 metros por segundo. E não posso ter furacões ou tornados, porque senão isso aqui tudo decola, tá bom? Então não tenho como, por exemplo, colocar esse sistema lá em Miami. É arriscado, porque lá passa furacão todo ano, né? Começa aí em maio, junho, estação dos furacões, e vai até novembro, certo? Gente, se você pegar lá a sua apostila, vai ver que eu não comentei muita coisa sobre as formas aí do etanol, do diesel orgânico, porque eu vou ser sincero com vocês, não tem caído muito isso no vestibular. Mas depois dê uma olhada, isso é algo do nosso dia a dia, né? Está relacionado aí ao etanol, transformação da cana-de-açúcar em uma fonte de energia importante, principalmente no transporte rodoviário, tá bom? Bem, gente, vamos então dar uma olhada nas fontes que nós chamamos de não renováveis. Vocês têm ali na apostila, na página 34, tem um esquema ali importante de uma termoelétrica, eu daqui a pouco vou comentar sobre isso, mas eu quero aqui só embasar essa discussão na forma como surge o petróleo e o carvão vegetal. Vocês geralmente fazem confusão disso aí, tá bom? Os dois são fontes não renováveis, fósseis, certo? Porém, o processo de produção de um e de outro é bem distinto. Então, o petróleo, gente, sempre vai ser formado em áreas que foram um oceano ou um mar. Então, eu tenho lá pequenos micro-organismos que morrem, tanto animais como vegetais, vão ficar no fundo deste lago. Posteriormente, vou ter um processo de sedimentação rápida. Então, esse material cai no fundo do lago, começa a entrar em decomposição, mas eu tenho sedimentação logo em cima. Então, esse processo aqui se dá principalmente num sistema anaeróbico, ou seja, sem o oxigênio, sem o ar ali presente. Então, ele vai ser fossilizado, certo? À medida que essas bactérias vão comendo e transformando, tá bom? Esse material em algo viscoso, certo? Líquido, que vai ser o petróleo. O petróleo, geralmente, ele vai estar em grandes profundidades, certo? Posteriormente, né, no meio de camadas rochosas ali, permeáveis e impermeáveis, e aonde eu vou, então, buscar com a prospecção, que pode ser em terra ou que pode ser em mar, certinho? Geralmente, parte desse petróleo pode também ser decomposto na forma de gás natural. Então, é muito comum, primeiro, você retira o gás natural do reservatório e depois você vai tirar o petróleo. Ele é o que movimenta o nosso planeta, né? Então, em torno do petróleo, nós temos aí algumas questões, às vezes, geopolíticas bastante importantes. Principalmente as famosas crises do petróleo, que a gente deve comentar mais adiante, certo? Bem, o petróleo, gente, nós vamos ter, então, extraímos e ele vai ser, então, refinado. Do refino dele, nós vamos tirar uma série de produtos, olha só. Você vai retirar aí o asfalto, você vai tirar os óleos lubrificantes, você vai tirar o óleo combustível, né, que seria o diesel, querosene, gasolina e o gás de bujão sai desse processo aí de refino do petróleo. Quem pode explicar isso melhor para vocês, eu acho que é o Roberto, né, que trabalha com química orgânica, tá?
Bem, como eu falei para vocês, existe toda uma questão aí política em torno do petróleo, tá bom? O petróleo, ele é uma fonte importantíssima ainda para o nosso conforto, usado para o transporte, também para outros produtos do nosso cotidiano, como por exemplo tinta, tá bom? Borracha sintética, fórmica, isso tudo é derivado de petróleo. E ele começa a ser explorado, gente, efetivamente, a partir de 1860, 70, e logo em seguida se inventou o motor a explosão, tá bom? Então, ao longo do século XX, nós vamos ver aí o petróleo fazer parte do cotidiano das pessoas. Grandes empresas surgem disso, então Shell, Mobil, Exxon, toda uma cadeia produtiva, como as fábricas de carros, e também hoje importantes empresas estatais, como por exemplo a Petrobras, né, que não é a única no mundo na exploração do petróleo. E os preços do petróleo eles são geralmente controlados por um cartel que é a OPEP, tá bom? Bem, esse cartel, volta e meia, faz alguns jogos aí, gente, do ponto de vista geopolítico, que fez com que nós entrássemos em algumas crises em alguns momentos, tá bom? Aqui nós temos as maiores reservas de petróleo no planeta. O Brasil se encontra aqui no meio, deixa eu ver, aqui ó, mas isso aqui é antes do pré-sal, tá bom? Então hoje nós estamos mais perto aqui das cabeças. Então o maior reservatório, pelo menos desse dado até então, é a Arábia Saudita, seguido pelo Irã, Iraque. Então a gente vai entender o porquê da importância dos países aqui do Golfo Pérsico, do Oriente Médio, em relação ao petróleo, porque eles têm as maiores reservas, certo? Gente, vamos dar uma olhada aí na outra fonte não renovável, que é o meu carvão mineral. Então, gente, primeiro caso, petróleo é decomposição de animais e vegetais, ok? Ponto. Vai lá no fundo do mar e eu tenho o início desse processo. Já o carvão mineral é diferente. São antigas florestas, certo? Que são destruídas ou mesmo que morreram, e você vai ter esse material orgânico se acumulando, gente, no fundo de um lago, no fundo de um reservatório, formando inicialmente o que a gente chama de turfa. Posteriormente, eu vou ter camadas e camadas geológicas se formando em cima e fazendo como se fosse uma prensa. Pega esse material orgânico e começa então a espremer esse carbono que vai sendo fossilizado e petrificado. E no final nós vamos ter ali, ó, talvez o melhor carvão aí de melhor qualidade, que é o antracito, certo? Que tem alto poder calórico. O carvão mineral hoje ele já não é mais tão usado como no passado, tá, galera? O carvão mineral aí ele é um vilão na questão do aquecimento global. Então, a tendência é sumir a utilização desse mineral fóssil aí para a produção industrial e para a produção de energia. Mesmo assim, nós ainda temos alguns países que utilizam. Então, os países europeus, vários utilizam ainda o carvão mineral para geração de energia, porque é a fonte que eles têm. A China também. E eu tenho até um país como a Austrália, que tem uma preocupação ambiental muito grande, também utilizando termoelétricas a carvão. O processo deles hoje é um pouco distinto do passado, tá, gente? Então, se retira o enxofre desse carvão, se faz um preparo desse carvão para que ele seja menos poluente, né? E ele funciona no sistema de termoelétrica. Então, deixa eu ver se tenho aqui o esquema, tá aqui o esqueminha. Você esquenta, né, um reservatório de água, utilizando uma fornalha que vai ser alimentada, por exemplo, pelo carvão mineral. Ela vai esquentar essa água vai entrar por uma tubulação em alta pressão, faz uma turbina girar em alta velocidade, então tem energia cinética, que vai ser transformada pelo gerador em energia elétrica. Passa para um transformador e aí eu vou ter uma distribuição dessa energia. Esse vapor de água, ele depois é condensado e reaproveitado novamente dentro desse processo, tá bom? As termoelétricas, de forma geral, todas elas funcionam dessa forma. Petróleo, mesma coisa. Gás natural, mesma coisa, certo? O Brasil aí, hoje tem utilizado várias termoelétricas de gás natural, porque elas são mais fáceis de instalar, tá bom?
Então está aqui um exemplo da Petrobras de uma termoelétrica a gás natural. E por último, gente, das não renováveis, nós temos aí as termoelétricas nucleares. Elas são bastante polêmicas por conta principalmente, né, gente, do risco de desastre. Todo mundo, quando fala de energia elétrica, lembra lá de Chernobyl. Mais recentemente, a gente teve lá no Japão também um acidente importante envolvendo uma usina de energia termonuclear, certo? Muitos países anunciaram o fechamento de todas as suas usinas, mas é complicado. A França, por exemplo, tem ainda 36 usinas operacionais e ela não pensa em fechar todas, não. Por quê? Porque eles têm um déficit de energia e energia nuclear para eles sai mais barato do que as outras fontes, tá bom? Então eu tenho lá o meu urânio enriquecido. Esse urânio é colocado em bastões e esses bastões, eles se aproximam, como se fosse polo negativo, polo positivo, eles vão fechar um sistema que vai gerar calor. Esse calor vai aquecer um fluido que, na forma de uma serpentina, passa dentro de um reservatório de água. Esse reservatório de água é aquecido, então vou ter vapor da água em alta pressão, que, mais uma vez, vai girar uma turbina, certo? E essa turbina, então, vai ter um gerador, vai ter lá depois um alternador, enfim, né? Você vai ter um transformador e vai ser então distribuída no sistema elétrico. Essa água ela vai ser condensada e vai ser rebombeada para um reservatório, tá bom? Outra parte vai ser evaporada, tá? Então aqui, ó, gente, deixa eu mostrar para vocês os exemplos nacionais aí que nós temos de energia nuclear, né? Só são 3 usinas, Angra 1, 2 e 3, certo? Que nós temos ali no Rio de Janeiro, na região de Angra dos Reis. O Brasil até planejou construir mais, mas para nós financeiramente ainda não compensa. Agora, nós temos todo o controle do processo aí de produção, desde o enriquecimento do urânio até a sua utilização na geração de energia e, gente, também na aplicação medicinal. Tá bom? A gente não pode esquecer aí radioterapias, raio-x e outras imagens por computador que a gente tem, que são formadas justamente pelo uso de energia nuclear, certo? Bem, pessoal, por hoje é esse o conteúdo que nós temos. A gente deve voltar a discutir sobre fontes de energia na próxima apostila. Continue estudando, se programem, e fique em casa, né? Um abraço aí para todos.